Nós estamos começando uma nova série de mensagens nessa noite. Somos Igreja do Espírito. Por isso que nós falamos tanto sobre isso. O pastor Rodrigo já falou sobre isso aqui durante a liturgia. E nós estamos vivendo esse mover do Espírito Santo como igreja. Agora à noite as crianças ficaram aqui meio acanhadas para falar o que Deus fez na vida delas no final de semana passado, lá no acampamento. Mas hoje pela manhã, no culto da manhã, o Davi, filho do Alessandro e da Vivi, veio aqui e ele falou assim: homem não chora, mas eu chorei lá no culto. Então o Espírito Santo tem se movido em nosso meio, tem tocado e tem transformado a nossa vida. E nós queremos nesses dias que antecedem ao Pentecoste também buscar na palavra de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E há um tempo atrás eu estava conversando com uma jovem da nossa igreja. Ela estava vindo há pouco tempo na nossa igreja e estava participando do Geração Mais, o nosso ministério de jovens, e ela estava gostando, participando das células, dos cultos, quando ela ficou sabendo a respeito do Nova Vida. E aí ela conversou com a sua família, dizendo que ela queria se tornar membro da nossa igreja, e ela recebeu uma notícia da sua família. Ela disse: cuidado, que os presbiterianos não acreditam no Espírito Santo. Será, gente? Vocês acreditam no Espírito Santo, amém? Amém. Nós somos a igreja do Espírito Santo. E aí ela veio me procurar e falou: pastor, é verdade isso? Os presbiterianos não acreditam no Espírito Santo? Aí eu sentei com ela, a gente conversou, e ela se tornou membro, já está aqui na igreja, e tem sido uma bênção em nosso meio. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 14. O tema da nossa mensagem nessa noite é: Bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo. Evangelho segundo João, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos orar? Feche seus olhos. Faça uma oração ao Senhor nessa noite. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu entendimento, para que essa palavra transforme a sua vida nessa noite, a sua família.
Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor Deus, porque nós queremos Te entender, Te sentir, Te experimentar e Te conhecer melhor, Pai, nessa noite, Deus. Fale ao nosso coração da maneira como só o Senhor sabe fazer, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto em que nós lemos, Jesus ele está revelando um novo momento na revelação de Deus na história. Jesus está inaugurando um novo tempo aqui, e ele está com os seus discípulos a poucos instantes da sua crucificação, a poucos dias, a poucos momentos antes da sua crucificação, e ele então reúne os seus discípulos e começa a trazer um novo ensinamento aos seus discípulos. Ele diz assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu lhes enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que os guiará e ficará com vocês. Não tenham medo, não fiquem preocupados, pois o Espírito Santo será enviado pelo meu Pai a vocês. Mas afinal de contas, o que é o Espírito Santo? O que é essa promessa que Jesus está nos dando aqui nesse texto da Bíblia Sagrada? Tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma energia, tem outras pessoas que acreditam em força, tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma vibração, mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o próprio Deus e ele é uma pessoa. A Bíblia Sagrada, nesse texto que nós lemos no Evangelho de João, diz que o único Deus a quem nós servimos, ele se revela de três formas, em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós temos muitas outras evidências na Bíblia Sagrada que nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu trouxe algumas delas aqui para a gente olhar e observar como Deus se revela na pessoa do Espírito Santo, a minha vida e a sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala que Ele nos fala. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Eu lembro de alguns anos atrás que eu estava fazendo discipulado com um jovem, e eu perguntei para ele, o tema era Espírito Santo, eu perguntei para ele, o que é o Espírito Santo? E aí ele me disse assim, ele me respondeu, é aquela vozinha que fala com a gente assim, ó. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Porque Ele fala conosco. Ele também clama, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. O Espírito Santo clama por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, o mistério de Deus que se revela na pessoa do Espírito Santo, e Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. O que mais? O Espírito Santo, Ele testifica a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve um ensinamento acerca da Bíblia Sagrada, Ele que testifica isso no seu coração. Quando alguém fala alguma coisa da parte de Deus, Ele que vai confirmar essa palavra. É o Espírito Santo que faz essa obra no nosso coração. O que mais? Ele nos ensina. A Bíblia Sagrada aqui, Jesus Cristo nos diz que Ele nos ensinará a viver o Evangelho, a viver aquilo que Jesus estava nos passando, nos ensinando, todos os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Ele que nos ensina a guardar todos os mandamentos, Ele que nos ensina a guardar todas as coisas. O Espírito Santo também nos revela, Ele traz revelação do alto. Quantas vezes o Espírito Santo não nos traz sonhos espirituais? Quantas vezes o Espírito Santo nos revela discernimento de espíritos malignos? O Espírito Santo que traz revelação, iluminação para nós acerca da vida em Cristo. Ele também nos guia, Ele nos direciona. Se nós pedirmos qual decisão tomar, Ele que vai nos dar essa resposta. É Ele quem guia as nossas vidas, é Ele que guia a vida de todo aquele que é nascido no Espírito. Ele também distribui dos dons e dos talentos, das habilidades do próprio Deus em nós. A palavra diz que para a edificação da igreja, Ele distribui o dom. Ele chega para alguém e diz, para esse eu vou dar o dom da oração.
para esse eu vou dar o dom da pregação, para esse eu vou dar o dom da cura. E Ele vai distribuindo os dons à medida com que a igreja precisa ser edificada. E para cada um Ele vai dando um dom da parte de Deus. Ele também habita em nosso coração, Ele faz morada em nós. Ele habita em nós. Ele faz com que nós nos tornemos templo da habitação de Deus. E por último, Ele se entristece. O Espírito Santo se entristece quando eu e você pecamos, quando eu e você erramos o alvo, quando eu e você desagradamos a Deus. Ele se entristece, pois Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus que se relaciona conosco. Tem um homem chamado William Young, ele é um canadense, e ele contava histórias para os seus filhos na hora de dormir, e ele decide então registrar essas histórias, e depois ele lança um livro chamado A Cabana. Quantos aqui leram o livro A Cabana? Levanta a mão. Bastante gente. Quantos aqui assistiram um filme A Cabana? Galera da galeria. E nesse livro que foi best-seller no mundo todo, e esse filme também que foi campeão de bilheteria nos cinemas, esse homem cristão, esse autor cristão, ele fala um pouco acerca do relacionamento que eu e você podemos ter com a Trindade. E nesse livro e nesse filme ele conta a respeito de um homem que vai para uma cabana ter um encontro com Deus. E quando ele chega nessa cabana, ele fica surpreso, porque Deus, o Pai, se revela como uma mulher negra. Jesus, o Filho, é um rapaz branco, com barba, e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é uma mulher asiática. E no tempo em que ele fica nessa cabana e ele começa a se relacionar com esse Deus trino, ele começa a ser ministrado e transformado pelo agir de Deus na sua vida. E eu trouxe um trecho desse filme para a gente assistir juntos. Pode soltar, por favor. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. Você e a presença de Deus por meio do Espírito Santo conduzindo e direcionando a sua vida. E esse jardim, quando eu assisti essa cena, me lembrou um outro jardim na qual Deus nos colocou. Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden. E a palavra diz que Adão e Eva experimentavam da presença de Deus, do Espírito de Deus, todos os dias na virada do dia. Eles tinham a oportunidade de conversar com Deus, de ouvir de Deus e de ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Mas em algum momento, enquanto eles estão morando nesse jardim, Adão e Eva chegam para Deus e dizem assim: você criou todas as coisas, você fez todas as coisas, mas agora nós queremos guiar a nossa vida. Nós sabemos o que é melhor para nós. E eles então se afastam da presença de Deus, da presença espiritual de Deus. Eles quebram esse relacionamento com Deus. E aí Jesus nos mostra no Evangelho de que Ele é alguém totalmente submetido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é alguém que se relaciona com Deus e é guiado por Deus, e Ele faz todas as coisas para a glória de Deus. Então em Adão nós temos um modelo errado, na qual eu e você nascemos, na nossa natureza pecaminosa, distantes e separados de Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos um novo momento da história, onde eu e você podemos, à semelhança dele, experimentarmos esse relacionamento real e verdadeiro com Deus. Amém? Você quer experimentar esse relacionamento? Amém? Eu e você temos essa possibilidade de viver guiados e direcionados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo de adoração que ficava em Jerusalém. E quando o povo se reunia de todas as regiões e iam até o templo, coisas extraordinárias e maravilhosas aconteciam, porque havia uma visitação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se revelava e visitava aquele povo e depois ele o deixava. Mas agora,
nesse novo momento que Jesus inaugura em João 14 aqui, e depois se cumpre lá em Atos, a morada se torna o meu coração e o seu coração. Agora Ele não vem mais apenas visitar, Ele vem para permanecer e morar dentro de nós. Agora o local de encontro não se torna mais o culto, mas o local de encontro agora se torna o meu e o seu coração, quando nós nos quebrantamos na presença dEle. A Bíblia nos ensina de que quando nós cremos no sacrifício de Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nós, quando nós nos convertemos, Ele faz morada em nós. Agora eu e você nos tornamos templo do Espírito Santo. E Ele nos guia em missão e propósito. Para que Ele vem morar no meu coração e no seu coração? Para nos guiar em missão e propósito. Para nós vivermos aquilo que Deus planejou que eu e você vivêssemos. Então, quando alguém encontra com você e ele olha para você, ele tem um encontro com o próprio Deus, porque Deus habita em você. Amém? Você crê nisso, amém? Amém. Eu me lembro do pastor Asaf Borba, quando ele veio aqui, ele contou uma experiência que ele teve. Ele gravou um CD em árabe, e ele viajou para o Oriente Médio para divulgar esse CD e para pregar o Evangelho através das suas canções e das suas músicas, quando ele encontrou uma pessoa que morava numa caverna. E ele disse que quando ele conheceu essa pessoa, ele olhou nos olhos dessa pessoa, ele falou: esse homem está cheio de Deus. E depois, quando ele começou a conversar com esse cara, ele descobriu que aquele homem fazia cultos ali naquela caverna, porque no local onde ele morava, o Evangelho era perseguido. O Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, para nós cumprirmos o propósito e a missão de Deus aqui na terra. Deus escolheu essa forma de se revelar a nós agora, na presente era. Quando eu e você vemos a maldade e o pecado e o maligno agindo no mundo, a resposta do mundo é eu e você cheios do Espírito Santo para coibir isso, para desfazer isso. Eu e você nos relacionando com Deus e experimentando a missão e o propósito de Deus aqui e agora. Porque Jesus nos prometeu isso e Ele enviou o Espírito Santo dEle para habitar em nós. O Espírito Santo continua a obra de Deus o Pai e de Jesus Cristo Filho. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender como se dá essa relação de Deus o Pai, de Jesus Cristo Filho e de Deus o Espírito Santo. E alguns às vezes colocam um na frente do outro, ou um como sendo maior que o outro, mas o que a Bíblia nos revela é que todos os três são apenas um, e eles são iguais, e eles vivem em perfeita harmonia. Não existe um maior que o outro, não existe um melhor que o outro, mas todos os três trabalham em unidade e em perfeita harmonia, e Ele convida a igreja de Cristo, Ele convida a minha vida e a sua vida para participar dessa comunidade. Quando nós vamos explicar acerca da Trindade para crianças, existe uma figura, uma ilustração que é muito fácil para nós entendermos como se dá isso. O Deus o Pai, e nós usamos o sol para ter essa explicação, esse significado, e nós dizemos assim: o sol, você vê o sol todos os dias no céu, o sol nascendo, o sol se pondo. O sol representa Deus o Pai, que habita nos céus e que criou todas as coisas. O raio de sol que sai lá do globo do sol e chega até o globo terrestre é Jesus Cristo, o seu Filho, que deixou a sua vida celeste, se encarnou em figura humana e habitou entre nós. E o Espírito Santo? O que seria o Espírito Santo? O Espírito Santo é o calor que você sente. Imprudente, a gente sente bastante calor, não é verdade? Então a gente deveria ser muito cheio do Espírito Santo. Eu e você somos convidados a participar dessa comunidade chamada o Deus Trino, por meio da presença do Espírito Santo. Por meio da presença do Espírito Santo. Para terminar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139.
Abra sua Bíblia. Salmo de número 139. Este é um salmo de Davi. Salmo de número 139. Os reis, os sacerdotes e os profetas, quando eles eram ungidos, eles recebiam a bênção e a visitação do Espírito Santo, e eles deveriam buscar a mensagem para que eles pudessem viver guiados por esse Espírito, mas o Espírito Santo não habitava neles. E Davi, ele fala um pouco sobre isso aqui nesse salmo. Privilégio que eu e você temos hoje, porque nós nascemos após a segunda aliança, o Novo Testamento. E olha só o que ele diz nesse salmo, salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles um ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Nessa última semana, eu e a Luma, a gente terminou de ler o primeiro livro do Samuel na nossa devocional. E lendo aquele livro, nós pudemos ver um pouco da relação do rei Saul e do rei Davi com esse espírito na qual foram ungidos para serem reis. E nós conseguimos observar que Saul, ele queria o trono, Davi queria a presença de Deus. Saul queria o governo sobre os territórios, Davi queria que Deus governasse através dele os territórios. Saul queria o controle das pessoas, Davi queria que as pessoas tivessem um encontro com Deus. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo?
Como você está vivendo a sua vida, buscando o controle, buscando estar no centro das suas decisões, das suas atitudes, das suas relações interpessoais, ou você tem se deixado ser usado e guiado e ser instrumento do Espírito Santo na vida das pessoas? Eu me lembro de ouvir um testemunho a respeito de Dwight Moody, um grande avivalista do século XIX, americano dos Estados Unidos, e ele um dia recebeu um convite da Inglaterra para ficar por um período na Inglaterra e fazer cruzadas evangelísticas naquele país. E no seu tempo as viagens aconteciam através de embarcações, de navio, e então as pessoas lá na Inglaterra, os britânicos, começaram a discutir sobre isso, e uma pessoa disse assim: para que nós vamos precisar de alguém que saia lá dos Estados Unidos para vir aqui para a Inglaterra para pregar o Evangelho e ter um avivamento no nosso país? Por acaso esse homem, ele controla o Espírito Santo? E o que dizem na história é que uma pessoa se levantou e disse assim: é necessário que ele venha, porque ele não controla o Espírito Santo, mas ele é alguém que é totalmente controlado pelo Espírito Santo. Você é totalmente controlado pelo Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com essa pessoa de Deus, esse ser de Deus na sua vida?